a melhor programação da sua rádio web. Olá Brasília, olá Brasil, estamos chegando nessa sexta-feira, dia 1º de dezembro de 2023, com a edição de número 171 do nosso programa. No programa de hoje nós vamos conversar sobre os planos de previdência complementar dos trabalhadores do setor de telecomunicações que são administrados pela Sistel. Vamos falar sobre o pagamento superávit, entre outras questões muito importantes no programa de hoje. Você que nos acompanha aqui de Brasília, nosso muito obrigado pela audiência, muitíssimo obrigado pela sintonia. Compartilhe o nosso programa, porque o assunto hoje é muito legal e muito bacana. Deixa eu cumprimentar os nossos convidados de hoje. Cumprimentar aqui Walter Machado. Walter Machado é aposentado e assistido de um dos planos administrados pela Sistel. E Walter também foi presidente do Sintel BF. Seja bem-vindo, Walter, ao nosso programa, com essa jovialidade, com esse gás, essa potência. Obrigado. Obrigado pela presença. Cumprimentar o Ezequias Ferreira, que é presidente da FENAPES, Federação Nacional dos Pensionistas e Participantes do Fundo de Pensão do setor de telecomunicações. Ezequias, seja bem-vindo. Muito obrigado. Cumprimentar o presidente do Sintel BF, Brígido Ramos, que está aqui do meu lado, vai participar desse bate-papo muito importante. Seja bem-vindo, Brígido. Estamos aí, é um prazer estar aqui de volta. Sempre trazendo um assunto para discutir com a sociedade, né? Discutir com os trabalhadores. Exatamente. Perfeito. Brígido, para começar esse nosso bate-papo, até para o nosso internauta ficar sabendo, entender um pouco mais, explicar rapidamente, são duas previdências, né? Tem a previdência oficial, que é a previdência administrada, pública, administrada pelo governo, e tem a previdência complementar. Só para explicar essas duas diferenças, para a gente já entrar nessa questão, porque hoje nosso assunto é previdência complementar. Após várias reformas da Previdência, nós podemos até reduzir a Previdência em 2 casos, né? Mas já tivemos mais casos, por exemplo, a Previdência do servidor público, lá do censo, que é a Previdência que pagava e sempre pagou o salário integral para os aposentados do serviço público. Tínhamos a chamada Previdência do INSS, né? Que é hoje a Previdência Pública oficial, né? A não ser aqueles que já aposentaram antes, que continuam tendo direito à Previdência Pública, alguns que não optaram por passar também para fundo de pensão do serviço público. E temos a Previdência Privada Complementar. Essa Previdência Privada Complementar é aquela que é feita através de fundos de pensão, patrocinado por empresas privadas, né? E patrocinada pelos participantes. É dessa previdência aqui que nós estamos falando. Previdência privada, fechada, patrocinada por várias empresas, no caso nós aqui, das telecomunicações, durante muito tempo foi a Telebrás que patrocinou, e a Embratel que patrocinava também, eram as outras 2 grandes empresas. Depois isso foi... a Telebrás estava dentro da Telebrás. Sim. Como previdência. E aí, depois disso, quando houve a privatização, o plano de previdência da Sistel foi rateado entre vários grupos e depois foi separado por empresas que tiveram seu interesse em separar. Então, nós temos hoje no setor de telecomunicações a Atlântico, que é a previdência da Oi, para os trabalhadores da Oi. Temos a Visão, que é da Telefônica. A TIM não tem uma previdência desse tipo, ela tem apenas um PGBL que ela contribui, que é outro tipo de complementação, que nós não podemos chamar propriamente de previdência, mais quase que uma poupança, né? E temos a nossa famosa previdência da Sistel, que é a mãe de todas, né? A origem da previdência complementar do setor de telecomunicações, e que ficou com todos os planos de quem aposentou antes de 2000. E também ficou com o plano da Telebrás
e com o plano do CPQD de Campinas. Essa Sistel administra esses planos e administra o chamado PBSA, que é um dos planos que nós vamos falar aqui, e administra também os planos da Telebrás. Então é isso que temos hoje. Temos, para ficar bem resumido, temos a Previdência Oficial, que é a do INSS, né, que todos nós contribuímos para ela e temos direito a ela, e temos a Previdência Complementar para as empresas que são patrocinadoras e para os trabalhadores que pagam a cota especial para ter esse direito. Ou seja, essa Previdência Complementar, como também a Previdência Complementar, mas muito mais essa, é uma opção da empresa e do trabalhador. Ele paga a vida inteira para ter o direito a ter essa Previdência Complementar quando ele aposenta. E é sobre superávit desses planos que a gente vai conversar aqui um pouquinho hoje, tendo aqui dois especialistas, o Walter, que é aposentado, ex-dirigente sindical ou sempre dirigente sindical, e contador também, muito conhecedor de todas essas contas. E o Ezequias, que é hoje o nosso presidente da Federação dos Aposentados e Pensionistas dos fundos de pensão em telecomunicações, que tem feito um trabalho hercúleo aí para tentar liberar esse superávit, evitando que mais gente morra antes que receba o direito ao superávit. Acho que está um pouquinho esclarecido e estamos abertos para qualquer pergunta também. Perfeito. Este programa, lembrando aqui aos nossos amigos internautas, você que está nos acompanhando pela nossa página no Facebook, você que nos acompanha pelo YouTube, nosso muito obrigado pela audiência e pela sintonia. Este programa será retransmitido na TV Comunitária hoje às 22 horas, canal 12 na NetTF, TV a cabo, e pelas demais redes sociais da TV Comunitária do Distrito Federal. Bom, Ezequias, se fala em toda essa questão que o Beijo já colocou, trata-se de recurso que o aposentado, o contribuinte para o Fundo de Previdência Complementar, contribuiu durante a sua vida laboral, ou seja, durante o tempo em que ele trabalhou na empresa, a empresa entrou com a parte, ele contribuiu com a outra, e tem um montante a receber. Eu queria que vocês falassem para a gente aqui como está esse processo, inclusive de recebimento de superávit, dos planos aí, já mencionados pelo Brígido, os planos administrados pela Sistel. Inicialmente, eu quero dar bom dia a todos, agradecer ao sindicato, que sempre nos apoiou desde o início da fundação da associação. Hoje nós estamos como presidente da federação, a FENAPAS, e mesmo quando nós estivemos como conselheiro da Sistel, nós sempre recebemos um apoio irrestrito, mesmo operacional também, do sindicato. Fica aqui o meu agradecimento. Na questão da Previdência Complementar, isso é importante a gente estar sempre alertando, assistindo, de que ele tem o direito, o patrimônio que ele tem lá, foi fruto de um sacrifício dele, familiar, para constituir um plano que no futuro, quando houvesse a aposentadoria, ele tivesse mais conforto e paz com a sua família para usufruir em vida a sua aposentadoria, que é de direito assegurado. Né? E ao longo desse tempo, todos cumpriram a sua parte. E hoje nós estamos vivendo num momento de aposentadorias e nós sabemos que não é tão simples quanto parece, porque há conflitos de interesse. Na administração desse patrimônio, que não é pequeno, nós sabemos que tem os interesses patronais e tem o interesse dos assistidos que contribuíram. Mas o patronal também tem interesse porque contribuiu naquela época 2 por 1, depois passou para 1 por 1, e hoje nós estamos na fase de usufruir. E a regra mostra claramente de que ao distribuir o superávit, a lei diz que o patrão pode requerer 50% da distribuição do superávit. Foi assim um debate muito grande nosso, dentro da Sistel, como Conselho Deliberativo, buscando a mudança dessa lei. Mas, infelizmente, nós fomos minoria
e não conseguiam colocar 100% para os assistidos. Porém, os 50% que é de direito hoje para os assistidos, ficamos um bom tempo retido isso na Sistel, que é a administradora legal do nosso plano, porque houve no caminho, em 2004, uma ação que a FENAPA impetrou contra as patrocinadoras, a Sistel, pedindo a revisão daquele segregação que houve em 31 de janeiro de 2000, onde nós sentimos prejudicado em vários itens e colocamos de forma bem organizada na Justiça e ganhamos em 2 instâncias, no Estado, lá do Rio de Janeiro. Chegamos a ter um acordo na primeira instância e na segunda instância. Mas nós percebemos que, com a acumulação do tempo na distribuição dos superávitos, nós começamos a perceber que o tempo estava trabalhando contra o assistido. Porque nós estamos hoje com uma idade elevada, de 75 anos para cima, uma média de 75. Mas tem um colega de 80, de 85. 75 é a média de vida do brasileiro, né? Exatamente. Então nós estamos nessa preocupação de ver, de usufruir em vida o que é de direito nosso, pelo menos 50%. É o que ocorre em todos os planos no Brasil todo, da Previ, da FUNSER. Não é só o caso nosso, né? De forma que nós fomos surpreendidos com a retenção do superávit sob a alegação de que a FENAPA, com essa ação, estaria prejudicando o encaminhamento do superávit. O que é esse superávit? Na realidade, o superávit de DF é uma anomalia de um plano. Na realidade, ele bem projetado atuarialmente, no cálculo, taxa de juros, etc. O normal é ficar tudo no contra-cheque do assistido. Mas você sabe que as hipóteses de trabalho adaptado num plano pode ocorrer um déficit ou pode ocorrer um superávit. Perfeito. Então, todos os dois lados não é risco, né? É uma anomalia. Como no nosso caso, nós tivemos muita sorte que houve boa administração, boa gestão do plano, e como o nosso plano não é só o PBSA, mas vários outros planos, foi bem administrado, nós pegamos uma época do governo federal, uma época até de Fernando Henrique Cardoso, a taxa de juros para os títulos do Tesouro estava muito boa. E nessa época foi bem aplicado no Tesouro, os títulos do Tesouro, e hoje a maioria absoluta dos planos estão atrelados a esses títulos que vencem no longo prazo. Então, como a taxa de juros está excelente, acima da inflação, houve uma decisão, e eu estava lá na época, nós decidimos que o título no vencimento, na curva, seria mais vantajoso para o assistido do que vender agora e depois sair correndo atrás de aplicações de outros papéis. E isso pode ocorrer um erro de decisão. Então, a decisão nossa é que todos os títulos em carteira iriam esperar na curva, no vencimento, para distribuir o superávit de cada um. Então, de qualquer forma, nós estamos garantidos, em termos patrimonial, são títulos excelentes para o assistido. Por isso que esse superávit está dando resultado melhor do que esse esperado. Graças a Deus, né? Não pode esquecer, né, Zé, que o superávit da Sistel, a grande origem dele foi a privatização, né? Com a privatização, nós tínhamos quase 100 pessoas envolvidas, né, como participantes. E isso caiu para 20 e poucos mil, porque os outros foram demitidos. E aí retiraram apenas a parte que lhe pertencia, quase com atualização monetária. Isso fez com que os planos inchassem. Então, aqui, inclusive, nós estamos, entre aspas, né, mamando na desgraça dos outros. Ou seja, aqueles 80 mil trabalhadores do sistema Telebrás foram demitidos no meio de um processo. O que nós chamamos de meio do processo? É que um plano também, assim como as aplicações, assim como tudo, tem um momento para você retirar pleno.
calcular, você tem 35 anos de civis, tem 35 anos de INSS, não sei o quê, aí calcula, você tem a sua aposentadoria plena. Não, aqueles que saem antes, perdem quase tudo, ou seja, o que ele ia receber, vamos dizer, 100, ele recebe 20 e vai embora. E esse dinheiro fica na fundação. Aí na fundação, quem divide esse dinheiro? Os que restam e as patrocinadoras. Então é muito importante lembrar que no sistema Telebrás nós chegamos a ter 100 participantes na Sistel, depois caiu para 20 pontos. 100 mil. 100 que eu estou dizendo é 100 mil pessoas. 100 mil participantes. Na realidade, e isso foi a grande origem do superávit. Ele já era superavitário um pouquinho, mas com isso ele... Nós temos que reconhecer que os assistidos, quando na ativa, foram surpreendidos por uma decisão de uma política estatal do governo em privatizar. E muitos colegas, ainda novos, foram pegos de surpresa e ficou no desemprego. Ele não dava conta de se autopatrocinar para pagar uma taxa que era do patronal e agora ele vai ter o patrão e ele pagando. Então não deu. Então muitos tiveram que se desligar, outros precocemente se aposentaram. Eu também me aposentei 10 anos antes, com 48, 49, parece, porque eu não ia conseguir pagar a parte do patrão como autopatrocinado. É verdade que nessa massa de demitidos, 2/3 ficaram no plano. Como o plano é mutualismo, foi distribuído e houve realmente um efeito positivo nesse superávit, na rentabilidade do plano, sem dúvida. Deixa eu colocar o Walter. Mas é bom destacar também que vários planos no Brasil foram deficitários por falência e não sobrou nada para os participantes. Então, o nosso caso também não é. Então, esse é o outro lado, né? Não tivemos. Desde que superávit, é um bom caso, acho que vocês vão falar depois disso, é um bom caso desde que a superávit seja distribuída enquanto você esteja em vida, né? Em vida, porque senão, com o tempo de vida de uma empresa, ela é infinita, nós temos um prazo de validade de máximo 100 anos, por exemplo. Então, de certa forma, aqueles que vão falecendo e não pegam o superávit, é muito cruel você ver uma família ficar sem o direito de usufruir em vida do seu superávit. Por isso nós vamos falar sobre o acordo que nós fizemos depois, e a gente vai explicar os benefícios desse acordo. Perfeito. Lembrando, né, Brejo, que um caso que foi bastante conhecido, é muito comentado, inclusive a gente viu esse pessoal no Senado Federal, é o caso dos aeroportuários, né? E passaram por sérias dificuldades e enfrentaram um problema devido... Hostal, exatamente. Previ teve problema, Petro. Ainda bem que o telecomunicações não está tranquilo. Walter, você está aí ansioso para falar? O microfone está aberto para você aí. Em primeiro lugar, quero parabenizar por encarar essa luta dos aposentados, que estão aqui, são sócios, com abertura dada pelo sindicato, a direção minha do mesmo PT, e permanece. E com essa preocupação com os aposentados. Walter, só chega mais um pouquinho para perto. Isso, ótimo. E o Ezequias pela luta que tem enfrentado, com alguma crítica minha, mas eu sei que, como se diz assim, o osso é duro de roer. Vamos na questão que ele e o Brejo focaram. 100 mil pessoas foram embora. 80 foram embora, 20 ficaram. Esses 80 já não receberam superávit, que já saíram do superávit, já existiam. No entanto, pela morosidade e pela postergação do pagamento, esse pessoal deixou esse dinheiro aí. Por isso que essa sobra hoje ela é existente. E esse descaso vem se ocorrendo dentro da Sistel com a anuência da Previc. E para mim é inoperante também. Por quê? Dentro disso há o interesse, esse que o Brejo citou, da divisão do aumento patrimonial
das patrocinadoras. Por quê? Porque isso não vai para a herança, que até eu gostaria que o Ezequias esclarecesse, né? isso, antes de estar caracterizado os valores individuais, não vai para a herança nossa, dos beneficiados. Uhum. Por exemplo, no meu caso, eu tenho 80 anos, já estão me dando praticamente uma certidão de óbito nos bancos, entende? E na Previc, você para tomar um dinheiro na Sistel, você tem que pagar 50% do empréstimo. Isso, para mim, é um absurdo. E os fatos da operação que ocorre dentro da Sistel com a anuência da Previc, para mim, é que é um absurdo. Por quê? Nós temos parecer do Conselho Diretor, inclusive o Executivo. Temos auditoria externa, temos a avaliação da Previc, tudo dentro do exercício, é publicado no ano seguinte, no mês seguinte, e esta posta é caracterizada por superávit, a essa postergação da Sistel, do pagamento e da Previc. Dentro disso, morrem, em média, 400 dos beneficiários, 400 pessoas por ano. Esse dinheiro dessas pessoas é o que acumula para dividir entre os patrocinadores e os remanescentes. Isso, para mim, é um absurdo. Por exemplo, 2012 eles pagaram. 2012, 2014, 2015. Quando foi agora, o Ezequias fez pagaram 2016, aí disseram que não tinha superávit 2017, 18, 19. Eu fui olhar, inclusive discutir com aquilo. Teve tanto. O que eles fizeram? Fora da competência, depois de 2013 para 2020, 10 anos. Eles fizeram uma compensação de 2013 com 2017, 18, 19. Isso, para mim, ou é incompetência ou maldade. Entende? Quer dizer, não justifica isso. E aí, a outro processo disseram que em setembro pagaria o pecúlio. Quando nem deram satisfação, parece que nós não existimos. Eles administram um dinheiro que é nosso, um recurso que é nosso, um patrimônio que é do beneficiário. No entanto, eles dão satisfação para o patrocinador. E a Previc, que é a fiscalizadora, ela não exerce essa fiscalização. Lamentavelmente, ela, mesmo com esse governo, com o Ricardo Pena, que assumiu, que é a origem da luta, pelo trabalhador, agora me que parece que eles estão providenciando aqui a resolução, que é um marco para a Previdência Complementar fechada. Então, mandasse providência agora, praticamente, no mês de outubro. Então, a morosidade que eles letal, morosidade letal. Letal. E para mim é prevaricar. Porque nós temos pessoas com câncer, nós temos pessoas com cuidador, nós temos pessoas com doença persistente, nós temos pessoas que gastam praticamente seu salário. Esse, para mim, é que é o gravame dentro da gestão da Previc e da Sistel. E dentro desse contexto, há os interesses, como o Brice citou, e o Ezequias, particulares. Mas a diretoria do Sistel, ela não é do trabalhador. A diretoria da Sistel, aliás, ela é dos patrocinadores. É tanto que Ezequias foi diretor. É nomeado por ele. Foi diretor para quê? Só para dizer que é democrático. Eles fazem uma encenação perfeita, muito competentes. Na gestão financeira são bons. Agora, na hora de pagar, cumprir como beneficiário, eles prevaricam, postergam e, vamos dizer, enrolam.
Aí eu vou ler um trecho aqui. Rapidamente para eu passar para o Ezequias. Mas eu vou ler um trecho, acho que o Ezequias, isso aqui. Eu vou ler um trecho. Está aqui. A coordenadora geral de Fomento e Relações Internacionais para vir, Marcela Godoy, estou citando a fonte, essa realidade pode ter um impacto na mudança da lei, né, desse pacto que eles estão fazendo, da resolução. Tem um impacto negativo no futuro. É preciso conscientizar as novas gerações sobre a importância da contribuição previdenciária, nesse sentido. Marcela explica que esse trabalho árduo, mas extremamente necessário, e que para promover essa mudança de cenário, é preciso estabelecer um tripé formado pela educação financeira, educação previdenciária e fomento de segmento. Não siga trabalhador, não siga tão bonito. Aí ela diz, outros pontos apresentados pela entidade instituída se referem ao excesso de formalismo, exigência de necessidade e flexibilização de plano de gestão administrado acerca de possíveis entraves burocráticos. Olha, é a procuradora da PEV, entende? Os representantes dos fundos de pensão ressaltarão os avanços promovidos pela resolução da PREVIC, publicada e tal. Mas aí o que eu quero dizer é o seguinte, quando é da empresa privada, da previdência privada, um grupo de empresários se reúne para poder se beneficiar, fazer toda essa como se diz assim, não gostaria de dizer uma palavra forte, mas esse imbróglio para poder se beneficiar dos valores financeiros que estão lá. E seria justamente o enriquecimento e as diretorias que são profissionais contratados, indicados por ele, que favorecem essa gestão. E quando a PREVIC, que é a fiscalizadora, a avaliadora, ela é anuente quanto à burocracia do processo. Talvez também por interesse que tenha influência externa. Veja só um minutinho. Isso no Brasil tem um ativo de 1 trilhão e 22 bilhões. Quer dizer, inclusive os valores, o capital externo está atrás disso no Brasil. Se nós temos essa burocracia com que a quem nós ajudamos a enriquecer, produzimos, isso foi um benefício dado justamente com essa questão da gente ter o prazer de trabalhar, como nós trabalhamos no sistema Telecast, conseguimos montar um sistema de patrimônio volumoso, que foi depois privatizado, e isso era um benefício colocado a bem do trabalhador. E essa burocracia está penalizando nós, beneficiários da sistema. Perfeito. Walter fez uma fala extensa, bem preocupante, levantando pontos muito preocupantes, principalmente nessa questão de quem é um beneficiado. Tem o direito de receber essa grana e, nas suas palavras, esse processo é postergado, né? Mas eu vou passar para eu até gostaria. Sim, eu vou passar a palavra para o Ezequias. Eu só quero lembrar aqui, ver as pessoas, dar um alô para as pessoas que estão nos acompanhando. O Antônio Martins está dizendo aqui, bom dia a todos, ótimo tema, um bom programa. A Valéria do Carmo diz aqui, bom dia, a questão é muito séria e um ótimo tema. E para você que está nos acompanhando, nosso muito obrigado aí pela audiência. Ezequias, eu queria que você levantasse o ponto, porque inclusive tem a questão do acordo que foi feito, né, visando esses pagamentos. Eu queria que você comentasse essas colocações do Walter e, na sequência, a gente entrasse para essa questão do acordo, tendo em vista o nosso tempo aqui. Na realidade, como eu falei no início da minha fala, o conflito de interesse é permanente. Nem sempre o interesse da patrocinadora às vezes coincide com a nossa expectativa,
seja de interesse econômico, seja no interesse de estar em vida e buscar os seus direitos, correto? Mas nós tivemos muita sorte de ter tido na Sistel uma gestão mais profissional e nós estamos hoje, dando graças a Deus, que estamos buscando superá-lo. Nós não estamos no contra-cheque pagando nenhum déficit passado, a exemplo de outros planos por aí. Só um minutinho. É que isso não é favor da Sistel nem do patrocinador para nós. Isso é um direito que pode até a gestão ter sido. Eu estou constatando uma realidade. Não, a gestão é boa financeiramente, mas na hora que trata da liquidação com seus beneficiários, ela é péssima. Ok, mas veja bem, como eu estou muito envolvido há mais de 15 anos nesse processo, com SESC, Telebrás, Sistel, tem momento, quando a Sistel solta o processo para uma estatal Telebrás analisar, ela entra numa teia aí complicada que ela tem obrigatoriamente de cumprir algumas regras burocráticas que o governo federal exige. Não tem como nenhum diretor lá meter a canetada para fazer a coisa correr. Por isso que sempre eu digo nas minhas falas aí, nas notas, que na realidade o que destrói todos nós é a burocracia estatal. E nós não temos tempo para esperar uma burocracia desgastante e cruel. Essa é a realidade. Então, isso tem causado problema. A CERT demora, passa pelo Minicom, depois CERT, depois volta para a Previc aí entra numa fila de 280 planos no Brasil todo lá. Hoje nós estamos sendo mais atendidos por causa do acordo, não vou falar sobre o acordo, porque se cair numa fila de 280, talvez a gente não consiga daqui 3, 4 anos. Porque muita análise e o servidor público não tem aquela liberdade no direito público, né? Você fazer o que eu acho, é o que está escrito. Na iniciativa privada é diferente. O que não está escrito na lei você pode fazer e tudo bem. Agora, ao contrário, no setor público você tem que fazer o que está escrito. Então, ele vai lá na lei complementar. Então é uma burocracia muito pesada. Pesada. E é isso que o Walter está levantando. Quer dizer, essa burocracia, ela prejudica o assistido. Prejudica, porque nós estamos com uma idade elevada. Tem uma expectativa de quantos colegas, como ele falou, quase 400 e poucos, que falece durante o ano. Então, nós temos realmente E só um registro. correndo contra o tempo. E a Sistel tem esse conhecimento, porque o atestado de óbito Chega lá. chega lá. Ele Quer tem a dizer, tabela falta dela. de sensibilidade. Pois é, mas quando a Sistel manda um processo à Previc, ela não tem autoridade nenhuma contra a Previc, contra a Telebrás. Sim. A Telebrás é uma patrocinadora. Ela diz, olha, eu estou mandando o meu juiz fazer isso, estou mandando o processo para a SESC, a lei diz que tem que mandar mesmo, que se não mandar, torna sem efeito aquele processo. Sim. Quer dizer, nós estamos sendo prisioneiros dessa burocracia estatal, infelizmente. Então a burocracia é um privilégio do governo e dos patrocinadores. Perfeito. Eu vou chamar um intervalo comercial rapidinho, e aí a gente volta nessa questão do acordo, para a gente tentar afunilar o problema. Vamos ao intervalo comercial rapidinho, a gente volta aqui com o nosso programa. Vamos lá, Sérgio. Fique na nossa, fique com a gente. Entre nessa onda, venha fazer diferente. Fique na nossa, fique com a gente. Entre nessa onda, venha fazer diferente. Rádio Sintel. Estamos de volta aqui na Rádio Sintel. Obrigado a você que nos acompanha pelo Facebook, pelo YouTube. Nosso muito obrigado pela audiência e pela sintonia. Nós estamos aqui conversando sobre previdência complementar. Nossos convidados é Walter Machado, aposentado, assistido de um dos fundos administrado pela Sistel, e também ex-presidente do Sintel DF, Tadeu Ezequias Ferreira, que é presidente da FENAPAS, e com a gente também Brígido Ramos, presidente do Sintel DF. Bom, o problema foi colocado, né? O Walter levantou todas as questões, o Brígido Ramos também levantou essas questões colocadas aqui, Ezequias.
A FENAPAS, existe um acordo para agilizar o pagamento desses superávites. E eu queria que você já entrasse nessa questão do acordo. Vou fazer uma pequena introdução. Então, como a FENAPAS, usando o seu direito e o dever estatutário de defender os assistidos, há 15, 18 anos atrás, entrou com essa ação. Como entrou também com aquela ação do Fundo Garantidor do Plano de Saúde. Então, essas duas ações a FENAPAS ganhou. E o do superávit, depois de 18 anos, já na fase de distribuição de superávit, foi colocado o bode na sala, ou seja, a Previc, o jurídico da Previc, a União, a Advocacia da União, analisando a questão, disseram o seguinte: afinal de contas, como é que nós vamos resolver esse problema? Visto que vocês têm uma ação já ganha em segunda instância, para voltar ao status anterior, de forma pretérita, lá em 31 de dezembro de 1997, isso até 6 meses antes da privatização. Como é que nós vamos sentar e resolver esse problema? Como é que eu posso entregar um superávit agora, se a ação diz para desfazer tudo e começar do zero? Ou seja, trazer o vinho derramado no chão e voltar ele para dentro da garrafa. E aí começou o debate em âmbito nacional. Nós fomos praticamente caindo na realidade pelo andar da nossa idade, nós chegamos à conclusão em Assembleia Nacional que é melhor perder os anéis do que perder os dedos. E a exigência deles era assim: se vocês quiserem fazer uma ação, tudo bem, nós vamos então esperar resolver a ação e distribuir o superávit se tiver. Se não tiver, nós vamos buscar. Se tiver déficit, vocês vão pagar. Então teria que contactar todo mundo, aqueles que foram demitidos também, eles que saíram voluntariamente. É uma confusão e nós não sabemos se esperaria mais 15 ou 20 anos nessa briga. Decidido em Assembleia da nossa Federação Nacional, nós resolvemos conversar com a Sistel e patrocinadora. E ficamos 6 meses com discussões e chegamos a um acordo. Chegamos a um acordo dentro de um lado cede de uma coisa, outro lado cede de outra, e chegamos a um acordo que equilibrou os interesses. Qual seria o menos traumático para nós? É tentar fazer a agilidade do superávit em vida. Esse era o... Mas, complementarmente, nós colocamos mais algumas coisas. Por exemplo, além da superação do superávit, a lei permite a Sistel e as patrocinadoras esperar 3 anos para entrar no obrigatório. Ele simplesmente joga o processo lá e espera 3 anos. Além da burocracia depois. Então, imagine, de 3 anos vai para 4, vai para 10, sei lá. Essa é uma coisa que nós exigimos que fosse voluntário. Ou seja, a lei permite você ter um superávit hoje, ou o ano de 2023 ou 2022, já o cara para deliberar no outro ano. Isso foi feito e foi aprovado. Qual outro item? Tentar receber em vida o pecúlio, é um seguro, né? Então, muitos querem em vida usufruir do pecúlio, outros não querem. Tem algumas regras que a lei exige. Você receber um pecúlio de 100 mil, você não pode chegar lá em vida e receber 100 mil, porque ele está atuarialmente calculado para a sua média de vida, 85, você tem 70, então tem que trazer a valor presente esses 100 mil. E depois disso, tem a lei federal do imposto de renda que tem que aplicar 27,5%, porque vira uma renda. Ali não, você não morreu, então virou uma renda agora. Se você vier a falecer, tudo bem. Atende a cláusula de que pode ser o 100%, você leva, a viúva leva. Outro item que nós conseguimos... Quem tem a costume de falar só mais viúva, porque tem mais homens no setor de telecom, né? Mas é isso, ou um ou outro. Outra coisa importante que nós conseguimos complementarmente foi reduzir em 25% a coparticipação daqueles pessoas que vão lá buscar um suplemento, um laboratório, e pagava 43% e reduziu de 43% a 25%. Isso ajudou muito, porque muitos ainda estão no antigo PAMA, né? E lá é muito pesado. A pessoa não tem aquela cobertura de você ir UTI,
você já está coberto 100%. Outra vantagem, nós conseguimos acrescentar no exame preventivo alguns itens que ele não colocavam. Ele alegava que era muito dinheiro, fizeram um cálculo lá, ia ser 130 milhões e tal. Terminou aceitando. Então, nós temos hoje uma prevenção melhor de fazer os exames, aquele exame que é exigido anualmente. Né? E a Previg, como era liticonsórcio na história, e o grupo de advogados de lá e a AGU também, prometeram no acordo fazer agilidade de liberação do superávit para nós. Então, o que acontece? Hoje, a gente não está disputando com 280 planos lá na rabeira. Então, pelo esse acordo judicial, a gente tem autoridade de cobrar. E toda semana eu converso com a equipe da Previg, eu converso com a Sistel, com o presidente da Sistel, não é a equipe técnica, né? Conversamos com a Sistel, com a SES, e tanto é que você tem recebido aí algumas informações, nota da FENAP. Sim, perfeito. E isso tem sido, mesmo com a burocracia desgastante, que o Walter tem razão, porque a nossa urgência tem pressa. Né? A questão da idade tem que usufruir em vida, né? Nós temos que usufruir em vida. Então, Não, e é pior, se não estiver já distribuindo, se a pessoa morrer, o herdeiro perde. Tem esse problema. Se ele é já deliberado no Conselho Deliberativo, a destinação, ele já está assegurado com o seu uso. Mas até você chegar nessa fase de destinação, vai para a ata do Conselho Deliberativo, daí em diante vai o processo Telebrás, Previg, etc. Aí é complicado, porque aí volta aquele valor daquela pessoa para o plano. E todos se beneficiam de tanta patrocinador e tal. Não é justo você esperar o colega hoje nós temos quantos casos aí superados aí? Não, nós temos agora o PVSA, que é o maior, agora 2020 e 2021 vai ser deliberado agora, no primeiro trimestre de 2024. Vai ser deliberado pelo Sistel. Porque se deliberar já está garantido. Porque o nosso plano é o maior, embora individualmente o valor é menor, mas em termos de atendimento há mais de 22 mil pessoas. No plano de saúde, 35 mil que tem os dependentes, tá? Mas a parte do PBSA ele é o maior. Então, tanto o PBSA, como o Telebrás Prévio, PBS Telebrás e outros que tem pequeno lá, então nessa agilidade está no acordo, nós não discriminamos ninguém, o acordo entrou... Ou seja, tem segurança jurídica nesse processo. Tem segurança, é um documento assinado pela Oi, esse documento, Oi, Telefônica, Telebrás, Previg, todo mundo que tenha alguma coisa nesse assunto, assinado nesse documento aqui. Perfeito. Mais alguma coisa, Bruno, que você queria colocar na... Veja só. Diga aí, Walter. Há um elogio na gestão financeira da Sistel, quanto esses resultados positivos que existe superado. Mas eu só quero fazer um registro. Eles assambarcaram nós 3 milhões e 100 e poucos milhões. Foi bi ou bi? O quê? Milhões, 3 bi. E quando? Agora o plano de saúde. Não, aí... Não, só um minutinho. Tem que esclarecer. Não, tudo bem. Tá, você vai coloca aí, Walter. Coloca aí. É milhões ou bilhões? Bi. Então eu escrevi bilhões. Tudo bem, não foi deficitário, não tirou do nosso bolso, do nosso contra-cheque, mas tirou o nosso superávit. Não nos pagou, dizendo que isso aqui é um fundo garantidor para o plano de médico. Quer dizer, para o plano de saúde. Quer dizer, isso é todo esse elogio que foi feito, mas a nossa sustentabilidade, o nosso dinheiro foi para lá. Esse dinheiro não há nem comentário de redistribuir. E muita gente que pagou desse dinheiro aqui é suspenso quando atrasa a prestação que o Ezequias falou, daquela participação de 30%, 40%, porque ele não tem condição de pagar. Você está falando em relação ao plano de saúde. Exatamente, que eles assambarcaram, que ele vai explicar aí, como fundo garantidor.
Ou seja, o assistido tem um recurso. Deixa eu ver aqui. Mas Deixa aí. eu explicar isso. Tá, tudo bem. Mas aí, qual é, para mim, a polêmica? É que a pessoa traz 60 dias, eles suspendem do plano, a pessoa contribuiu para a construção desse fundo. E não leva-se em consideração. Isso, para mim, em primeiro lugar, é desumano. Entende? Em segundo lugar, é como diz, é assistência letal. Perfeito. Só Ezequiel, esclarecendo rapidamente, esclarece 10 minutos. minutos. 1, 2, 3 minutos. Vamos lá, fica à vontade. Veja bem, esse assunto foi muito polêmico, porque eu lá tive uma discussão muito profunda com as patrocinadoras, porque inicialmente eu não concordei, está lá escrito, por um dos poucos que não concordou com essa Eu vi que apareceu lá. Ocorre que a gente tem que viver a realidade igualzinho para onde superar. Lá no plano, no regulamento, diz que é responsabilidade patrocinadora atender o plano de saúde para nós. É uma questão que eles alegam que pode ir para a justiça e brigar, e eles têm os argumentos deles, segundo eles. Quando houve a decisão da FENAP, que entrou em 2004, eu falei que eram duas ações, um era superávit, e o outro era o plano de saúde. Aí nós ganhamos também. Eles aí, recentemente, né, quando ocorreu em 2015, eles decidiram cumprir a ação que a Justiça no Rio de Janeiro, na segunda instância, concordando de que a FENAP tinha razão e que tinha que fazer o suporte do fundo garantidor do plano de saúde. Estava zerando. Faltava 3 meses para zerar. Qual é a expectativa? Novamente, a FENAP em reunião discutindo o debate. É que o plano estava exaurindo, a rede hospitalar precarizando, nós íamos ficar sem plano, ou seja, discutir em juízo um plano de saúde que talvez 10 anos depois a gente venha ganhar. E o tempo nosso, como é que fica? É o mesmo problema. O que é que nós fizemos? Depois, com o mesmo meu voto contrário, lá na frente nós chegamos à realidade que seria melhor, menos mal, esse dinheiro sair, superar para o fundo garantidor, para hoje a realidade é outra. O plano de saúde nosso não tem na face da terra, e tem 4 bilhões de fundo garantidor no caixa de um plano de saúde. Eu sou um voto contra, mas hoje eu concordo. Por quê? Se tinha 3, hoje tem 4, significa que 2 bi ia para as patrocinadoras e 2 ficaria conosco. Ora, nós iríamos pagar o imposto de renda aqui, a patrocinadora já levou 50, mais 27,5, dos 2 que ficaram conosco, o que sobraria? E o plano ser parado, brigando na justiça mais de 20 anos. Então, os 4 ouro para o plano de saúde, e o Bradesco Saúde concordou em continuar com o convênio com a Sistel por causa desses 4. E ele não queria correr risco de uma fatura de 100 milhões de reais, a Sistel não tem condições de pagar o Bradesco. Na época, 2, 3 anos atrás, foi consultado o Sul América, vários redes hospitalares aí, ninguém quis. Mas o Bradesco terminou aceitando por causa dos 4 bilhões. Então, hoje, bem ou mal, nós temos um plano de saúde saudável por causa desse fundo garantidor. E 3 meses depois zerou mesmo. Então, esses 4 bi hoje foi fruto de uma ação, segunda ação da FENAP, e bem ou mal, em vez de ir para lá, ficou 100% para nós. Eu já me beneficiei disso, o Walter, porque era um plano que não estava na briga da justiça. Agora, nós tínhamos razão? Tínhamos, porque está lá escrito no regulamento que é de responsabilidade da patrocinadora. Mas aí a patrocinadora diz o seguinte: meus 50% do superado não foi lá para vocês, é argumento dele. Então nós estamos ajudando também. E de fato, hoje nós estamos meio no superado. Em vez de levar o meio dos 4, os 4 foram para o plano de saúde, menos mal. Perfeito. Walter, rapidamente, a gente já está no finalzinho do programa. Veja só, o problema é você trabalha de forma atuarial. Eu só pergunto, hoje está quase 5 bilhões. Zerando com a certidão de óbito, para onde vai?
patrocinadora. Isso é uma reserva futura, que eu não concordo com isso. Entende? A explicação do Ezequias, ela é plausível até um certo momento. Agora, você pega isso numa previsão futura, estamos guardando reserva de capital para quem? Para a patrocinadora, que amanhã a certidão de óbitos estão tudo zeradas, entende? Como fica? Aí, para mim, é interrogação. Deixa eu finalizar. Ele falou muito bem colocado a questão de para quem vai. Na realidade, no plano de previdência, não tem essa história de 100% para alguém. Não. Ocorre o seguinte, se os 4 bi for para 5, atualmente, hoje, ele está projetado até o final do último apagadores de 0, dentro dos profissionais auditados nesse plano, né? Os 4 bi 0. Mas, se ele não zerar, hoje a Previ controla esse dentro de uma conta específica, que ele não está dentro da saúde lá. Ele está dentro de uma rubrica previdencial para ver que bicho vai dar. De reserva. De reserva. Então, na realidade, não tem como ir 100% para o patrão. O que pode acontecer é que se o Valdo ficar sozinho hoje, ele ganha metade de 2 bi, porque ele tem direito, a metade vai para a patrocinadora. Por isso que o cálculo atuarial é para isso. É para que todo ano é refeito todo esse cálculo e ver a expectativa de todo mundo. Essa é a realidade. Mas se zerar, vai para eles. Não tem como zerar, porque o zerar, quem apagar a luz, o último é obrigado a receber. É direito. Eles vão postergar como estão postergando. Não, eu sei, mas quando o plano termina, é o último em vida. O assunto que foi tocado é muito importante, que fala de 2 tipos de plano de saúde, né? Que era bom a gente fazer até um programa para discutir isso. Muita gente não adere ao PAMA-PCE, fica com dívida. Quando entra no hospital, não dá conta de pagar, e é onde surgem essas dívidas aí. Se ele fosse do PAMA-PCE, que nós recomendamos aqui as pessoas aderirem ao PAMA-PCE, que o PAMA-PCE garante. Depois que você entra para o hospital, você não paga nada. Pode gastar 5 bilhões lá dentro. O PPCA, o nosso PAMA está assim. Lá no internato, eu paguei. Não. Se é PAMA original, não. Paga sim, a PAMA-PCE é que não paga. A gente fala, por isso, quem ficou no PAMA corre um risco muito grande. Por isso que é um tema que eu levanto. E que é bom a gente trazer para um programa aqui. Esclarecer isso. Saúde. Porque o PAMA-PCE, nós temos o PAMA original e o PAMA-PCE. O que é o PAMA? É o Plano de Assistência Médica original, está lá no regulamento. Da Sistel, daqueles que ficaram, aqueles que não venderam, porque tem gente que passou por PREV, e aí pegou a indenização, que é uma merreca, hoje ele está super arrependido. Porque a vida dele foi além do que ele esperava. Hoje, quanto uma pessoa paga no... Não, eu e minha esposa não passa de R$1.000. Que é o 921. Pois é, você sabe que o plano da idade de vocês seria 4, 5 mil por cabeça. Não, quantos então, por isso é que tem que discutir isso, por isso que eu achei que foi importante. Eu também fui contra na época, eu achava até que era inviável do ponto de vista técnico essa passagem de dinheiro da Previdência para plano de saúde. Mas conseguiu fazer um grande acordo, ninguém reclamou na justiça. Essa coisa ficou. Protegeu muita gente. Porque hoje também a gente tem que dizer qual é a média que as pessoas recebem nesse plano. De renda? O pessoal do PBSA, por exemplo. Não, o PBSA é o que menos tem, né? Pois é, mas a renda é de R$1.200. Pois é, R$1.200. Então nós estamos falando de coisa assim, tem trilhões, tem bilhões. Mas na realidade o cara só tem R$1.200. Quando você fala que ele vai receber o superávit, ele vai receber em cima desses 1.200 que ele tem direito. Na saúde não, ele pode gastar 10 milhões lá internado, tá pago. Esse é o problema, esse é o detalhe que tem que ser. Quem vai cobrir? Os 4 bilhões. Todos nós que já passamos por problema de saúde aqui, acho que nós 3 já passamos grave, sabemos que não tem como pagar assistência. Se você não tiver um plano, vai para o sumário e o menor. Nós hoje temos. Então, acho que esse foi bom esse debate aqui também. Tem pontos que são divergentes, tem que ser esclarecidos. Nós estamos pensando, eu, o Zequias, o Walter, o Palácio, em fazer um documento bem feito para mandar para o governo,
mostrando a situação real, porque aqui nós estamos falando, a exceção dos funcionários da Telebrás, né, o resto tudo já não paga mais nada. Esse plano já é extinto. Vamos encerrar. É extinto. Ou seja, extinto não, ele não é, como é que chama o plano? Ele não entra mais ninguém, ele não tem mais. Fechado. Ele é um plano fechado. É instituição. Fechado, ele precisa ser visto de maneira diferente, porque ninguém tem que pagar mais nada nele, mas todo mundo tem que receber e tem que liberar a burocracia para receber. É isso que a gente talvez tenha que alertar as autoridades e tudo, fazendo de dentro, ou seja, de fora Eu tenho um problema da burocracia dele. Dinheiro é um mundo, né? Perfeito. Perfeito. Eu tomo um remédio. Gente, nós vamos encerrar o nosso programa. Agradecer aqui ao Ezequias Ferreira, presidente da FENAPAS. Obrigado, Ezequias. Um grande abraço. Walter Machado, muito obrigado pela presença e pela contribuição. Luiz do Ramos, presidente do Sintel-DF, muito obrigado pela presença. Nós agradecemos a todos. Obrigado. Você que nos acompanhou até agora, muito obrigado e até o próximo programa. Tchau, pessoal. Uma nova onda no ar, um novo jeito de fazer. Essa é a nossa rádio, uma rádio feita por você. Rádio Sintel. A Rádio Sintel fica por aqui. Aguardamos você na nossa próxima programação.